parede, sem rugas, sem máculas e sem defeito, a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem é graça, a prática perfeita da palavra. Eu vou repetir mais uma vez. Graça, a prática perfeita da palavra. Hebreus, a epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 5, versículo de número 12, eu vou ler até o versículo de número 14. Eis a palavra. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim, tendo que aprender de novo, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo de número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, da graça de Deus. Por quê? Disse Paulo, porque é criança. Versículo de número 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta manhã eu te peço, uma vez mais, que tu me uses com ousadia, com determinação e intrepidez, porque eu vou usar a tua palavra. E a igreja de Cristo reunida diga amém. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, que não tinham avançado no conhecimento, e por conta da presença física da lei, naqueles dias ainda, o templo ainda estava em pé, os hebreus constantemente estavam passando em cada esquina com a figura dos sacerdotes. Os sacerdotes ainda estavam influenciando as pessoas. E Paulo estava dizendo que eles deveriam avançar para um alimento sólido, através da prática. Leia comigo. Pois com efeito, quando devias ser mestre, olha, atendendo ao tempo decorrido. Você sabe que existem pessoas que estão há 30 anos dentro da chamada igreja, não sabe nada de evangelho. Eles sabem perfeitamente quantos dias devem ficar em jejum, sabe perfeitamente quantas cadeiras tem nas catedrais, qual é o pastor que mais prega, mas não conhece nada de evangelho. Pelo tempo decorrido já deveriam ser mestres, deveriam saber que existem 2 pactos, deveriam saber que o dízimo era empregado aos judeus, deveriam saber que a igreja de Cristo começou a ser construída no primeiro século cristão, quando Paulo colocou o fundamento para a igreja, mas ele mesmo disse que viria um outro que edificasse. Paulo não era o apóstolo da edificação, Paulo era o apóstolo do fundamento. Ele disse, eu coloquei o fundamento, agora vem outro e edifica. As igrejas não sabem disso, parece que você está falando de uma outra Bíblia. E este outro argumento apresentado aí fora, ao invés de gerar adultos para a maturidade, gerou criança para beber leite, leite espiritual. E ele disse, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. Necessidade de que alguém vos ensine.
Você sabe, uma das maiores fontes de lucro no sistema religioso é o curso de teologia. Todo crente quer fazer um curso de teologia para depois dizer: eu estudei teologia, eu sou bacharel. Ah, você é bacharel? Eu sou. É mesmo, sou. Você sabia, bacharel, que o pecado foi aniquilado? Herege! Mas você não é bacharel? Quer dizer que, se falar com um bacharel, com um professor da escola dominical, com um teólogo, que Cristo na cruz aniquilou o pecado, pronto. Atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Significa que há dois tipos de alimento: um é leite e o outro é sólido. A criança, se comer esse aqui, passa mal. É como você pegar uma criança de 3 meses e tacar mocotó com pimenta. É um desastre. Oi? Nem na Paraíba, viu? Nem na Paraíba se faz isso. Que as crianças já se alimentam do leite materno já carregado de pimenta, Abençoados, há uma frase ali que eu quero começar a minha homilia, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite não adianta, ele é inexperiente na palavra da justiça. Não entra. 10 anos na igreja, 10 anos lutando contra o diabo, não entra na cabeça dele que ele está no reino espiritual. Ele não consegue entender que o reino de Cristo não é visível. Ele tem que ver, ele tem que esperar na nuvem. Não adianta olhar para a nuvem. Jesus disse aos judeus: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é visível. O reino de Deus está dentro de vocês. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Estas mesmas coisas vocês sentem hoje pela prática da palavra. Vocês estão vivendo o reino, desfrutem, vivam intensamente. O reino de Deus chegou a vocês. O reino de Deus não é para ser buscado. O reino de Deus é para ser vivido. Ele já está dentro de cada um de vocês. Então, se alimenta uma pessoa de leite. Comer carne de porco pode? Século 21. Uma abençoada me disse: e comer carne de porco pode? Eu falei: carne de porco? Pode. E linguiça? Linguiça? Pode também. Não é o que entra que faz mal, é o que sai. Não come carne de porco, mas faz fofoca. Não come carne de porco, mas puxa o tapete da irmã. Não come carne de porco, mas fica aqui tramando contra o irmão no grupo do WhatsApp. Não come carne de porco e comete coisas horrendas. Não é o que entra, é o que sai. É daqui de dentro que saem os maus desígnios, a prostituição, as impurezas, a lascívia, a loucura. Tudo isto está dentro do coração do homem. Então é muito triste você encontrar com uma pessoa que ama Deus, ama as coisas de Deus, mas não pratica a palavra. Eu era assim. Eu era um praticante de obras, não praticante da palavra. Olha o que diz o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Este alimento sólido, disse Paulo, é para aqueles que pela prática, não é a prática cerimonial,
é a prática da palavra. São faculdades espirituais que devem ser exercitadas. Para quê? Para trazer discernimento, não somente do bem, mas também do mal. O crente que não pratica a palavra, ele não tem discernimento. O pastor sobe aqui em cima, brinca com a igreja. Deus está me revelando aqui, e isso umas 5.000 pessoas. Deus está me revelando aqui que alguém aqui trabalha no Uber. E todo mundo, caramba! Pô, pastor usado por Deus, hein? Mas como não tem a prática da palavra, para discernir, isto é carne, isto aqui é engano, isto é lei, isto é graça, isto é o Cristo ressuscitado, isto é Jesus de Nazaré. A lei e os profetas durou até Moisés. Não existe profetas como videntes. O antigo pacto, os profetas não eram videntes. Profeta não vinha trazer bênção, ia anunciar o juízo. Mas a igreja, pela prática da palavra, não consegue discernir isso. E vai comendo tudo que se apresenta. Nos dias de Elias, alguém deu um brado muito grande e disse: homem de Deus, tem morte na panela. E vai comendo, e vai comendo. Bota os louvores muito bonito. Um pastor com um terno igual a esse de 299 não joga fora. Bota-se um anel grandão aqui no dedo, assim que eles vão falando assim, ó. E o povo aceita. Mas Paulo disse que o alimento que é sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Aqui tinha um abençoado aqui que deu lugar à sua carne, porque isso vai, sabe? Ele deu lugar ao chã, aí ele deu lugar ao contrafilé, aí do contrafilé ele disse, contrafilé não tá bom, aí a carne dele foi evoluindo, foi para friboi, aí daqui a pouco ele evoluiu para picanha, daqui a pouco ele evoluiu para o boi inteiro. Quando chegou aqui ele disse o diabo, eu falei, aqui não. Não é diabo, é você, é a tua carne. Aqui, pela prática da palavra, nós conseguimos discernir o que é carne e o que não é, o que é o espírito e o que não é, porque aqui o que trabalha em nós não é óleo, não é sal, não é fita, não é suor. O que trabalha em nós é a espada afiada de 2 gumes que entra na divisão da alma e do espírito. Aqui não. Se errar, se der lugar à carne, aqui não tem disciplina, ninguém vai apontar o dedo, não será excomungado, será amado e abraçado, mas tem que falar, foi a minha carne, não diabo coisa nenhuma. Porque aqui nós discernimos pela prática da palavra, não somente o bem, mas também o mal. E esta prática da palavra é que deve acontecer na minha vida e na tua vida. Deixa eu ser sincero com vocês. O crente ficou desempregado. E na igreja onde eu era pastor, eu fazia o seguinte: campanha dos desempregados. Eles vinham então com envelope. Na época da lei eu consagrava esse envelope e dizia que eles iriam arrumar emprego. Mudou o que para o estelionatário? Nada. O estelionatário não liga para sua casa, bota esse número do telefone, bota aí que a senhora ganhou o prêmio. O cristão, ele fica desempregado. A primeira coisa que ele faz, ao invés de praticar a palavra, ele pratica uma obra morta, ele faz um jejum. Não, estou fazendo um jejum aqui, que é para Deus abrir uma porta de emprego. Aonde está escrito isso aqui? E por que fazem? Qual foi a passagem que Jesus disse que se você fizer um jejum, ele abre uma porta de emprego? Aonde tem isso no novo pacto? Não, no antigo. Aonde tem isso em Moisés?
Aonde tem isso nos profetas? Aonde tem isso no Antigo, no Novo, no Velho, em Paulo, em Pedro? Isso só tem nas igrejas, para enganar os incautos. Mas nós cansamos de ser enganados. Nós queremos a prática da palavra. Se tiver escrito na palavra, nós praticamos confessando. Se tiver escrito na palavra que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, eu posso estar no vale de sombras e de morte, a palavra diz que eu sou mais do que vencedor, eu pratico isso e vejo Deus agir. É nisso que eu confio. Agora não vem mandar, porque eu estou desempregado, trazer um envelope aqui. Pastor, qual é o propósito do voto? R$300. Mas se eu já estou desempregado, vou dar R$300. Que isso? Auxílio emergencial pastoral? Tem isso também? Não existe isso. Olha o que Tiago disse aos judeus. A epístola de Tiago estava escrevendo aos judeus dispersos. Olha o que Tiago disse aos judeus, seus contemporâneos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Leia aí. Tornai-vos, pois, praticante da lei de Moisés. Tornai-vos o quê? Praticante da palavra e não somente ouvintes. Fazendo o quê? Enganando-vos a vós mesmo. Era exatamente o que acontecia comigo. Primeiro, porque eu não ouvia palavra de evangelho coisa nenhuma. Tanto é que quando nós pregamos o evangelho aqui, para alguns parece loucura. O quê? Esse homem está pregando mentira. Não é mentira não, filha. Abra aí, leia aí. Não quero ler. Eu já conheço a palavra. Ué, conhece a palavra e está julgando sem ler. Mas ele acabou de ler. Não, mas eu não quero, eu não gosto dele. Ele usa um lenço no bolso. Agora eu uso dois, o daqui em cima também. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, ouvir e não praticar gera engano. Gente, me desculpa ter que tocar nesse assunto, porque é preciso despertar as pessoas. Como que pode uma pessoa se dizer crente fazendo campanha se não tem na palavra campanha? Tem? Não tem. Ela está enganando a ela mesma. E a abençoada me disse, sargentona, tudo bem, eu respeito o teu ponto de vista, você responde o meu, porque cada igreja tem a sua doutrina. Eu disse, pode parar? A igreja só tem uma doutrina, é o evangelho. Quem tem várias doutrinas são as religiões, para enganar os incautos. Ali mandou ser praticante da palavra, não de pensamentos e filosofias. Eu não estou apresentando a minha teologia, não estou apresentando o meu pensamento, eu estou lendo o que está escrito. E se estiver escrito como referência de conduta cristã, eu tenho que aceitar. Por que as pessoas não aceitam? Porque é Geraldo, um semi-analfabeto. E se fosse aquele pastor que é teólogo, que é formado em psicologia, que tem igrejas espalhadas no Brasil todo, eles fazem? Verdade. Não precisa nem abrir a Bíblia. Eles colocam uma porta aqui e diz, passa pela porta que Jesus é a porta. Meu Deus, mas as pessoas já entram arrombando, quebrando o caixonete, metendo o pé. E o que foi? Eu estou entrando na pós... Porque foi o pastor teólogo que mandou. Não apresentou, não abriu, não mandou ninguém ler. E a pessoa diz, hoje vai ser uma bênção. Nós cansamos disso. Nós somos a igreja de Cristo. Nós servimos a Cristo. Cristão, a etimologia da palavra é seguir a Cristo e não teologia e pensamento. Eles não defendem evangelho, eles defendem pensamento, teorias. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem um 23? Tem. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É assim que eu era. Ouvia,
e não praticava. Primeiro, que eu não ouvia a verdade. Segundo, que quando eu praticava era pensamento e teologia dos homens. Não chegava a uma vida de paz, de gozo, de felicidade como eu vivo hoje. No versículo 25 eu termino dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que é a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Ouvir o evangelho e praticar. Não é ouvir o evangelho e fazer um jejum. Não é ouvir o evangelho e comer um pedaço de pão. Que prática há nisso? Isso são coisas cerimoniais. Isso quer dizer que a graça não é suficiente. Eu preciso colocar alguma coisa. Não, mas Jesus mandou, Geraldo. É que você tem que aprender a ler. Jesus mandou e disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em mim. Quem precisa aprender é você, que ele mandou comer a carne, não foi o pão. Ele mandou beber o sangue, não foi o suco. É para praticar a palavra ou é para defender ideias? Porque ele não mandou comer pão. E quando é que vocês aí que se reúnem comer a carne? Quando é que vocês beberam o sangue? Segura essa. Quando ele levou um braço para um lado, levou um braço para o outro, ecoou lá em Jerusalém uma frase que eu carrego no peito: tetelestai, está pronto, está consumado, não resta mais nada a fazer, a minha graça vos basta. Tetelestai, tetelestai, está pronto, acabou. Não sobrou nada para pão, não sobrou nada para suco, não sobrou nada para o suor, para a corrente, para as campanhas. Não existe nada que Cristo tenha feito, ou a igreja de Roma, ou os cardeais do Rio de Janeiro têm que fazer. Todos vocês falharam, Cristo venceu por nós. Todos. Pode se levantar o maioral dessa nação. A oração de vocês não salva, a oração de vocês não cura, o suor de vocês não tem poder nenhum, não tem efeito, a bruxaria de vocês, a ameaça de vocês, as perseguições de vocês. Quem está em nós é maior, é poderoso, é imbatível e é indestrutível. É o cabeça da igreja. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Nós praticamos a palavra, meu irmão. Se aqui tem um saquinho de óleo, eu disse uns irmãos cedo aqui: não vem para cá que aqui eu não boto a mão na cabeça de ninguém. Abraço eu até dou, mão na cabeça eu não coloco. Você já tem a mão de Deus, você já tem Deus na sua vida. Abençoado disse: eu não venho mais aqui, o senhor não bota a mão na minha cabeça. Estou botando a mão na cabeça nem da minha mulher, meu irmão. A mulher está com um negócio de um shampoo novo aí, não bota a mão na minha cabeça, não. Vou esconder aquele shampoo, cadê ela? É folgadinho, um negócio de um shampoo aí, não sei. Um negócio trembencé, vocês sabem mais ou menos. Trembencé, né? Você não pode botar a mão na cabeça. Hoje é 10. Olha... aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei na liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Ouve, coloca em prática, que ele disse lá aos judeus: será mais operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A igreja não foi ensinada a praticar a palavra. Deu alguma coisa errada? Faz um voto. Deu alguma coisa errada? Faz um jejum. Deu alguma coisa errada? Faz uma campanha. O filho está nas drogas? Lá vem o culto de Basta dar alguma coisa errada, ao invés de praticar a palavra, pratica o judaísmo. Foi assim comigo.
Meu irmão, culto de libertação eu já fiz uns 300. Campanha de consagração eu fiz a vida inteira. Até que eu tive que entender que era para praticar a palavra. Era exatamente o que Jesus tinha dito aos judeus. Mateus 7, versículo de número 24. Vem aí. Oh, não. Essa é para quem segue a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. As pessoas querem que você aceite a Jesus, mas eles não aceitam a palavra dele. Não, já viu? Eles fazem tudo diferente que Jesus fez. As únicas coisas que eles fazem iguais ao que Jesus faz são as obras cerimoniais de Jesus. Fora isso, eles fazem tudo diferente. Culto de consagração, culto de libertação, campanha no monte, buscar Deus no monte, tudo isso Jesus não fez. Leia. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. É ouvir e praticar. Aqueles que têm a faculdade exercitada, disse Paulo. As pessoas ouvem e não praticam. Eu mostro aqui, em todas as coisas você é mais do que vencedor. As pessoas, em vez de pegar esta palavra, no momento de dificuldade, do desafio da vida, e ela falar, não, espera aí, eu não vou ter medo de dirigir, não. O outro me disse, eu não tomo injeção, vai morrer com dor. Mas eu tenho medo. Não deve ter, pratica a palavra. Em todas as coisas você é mais do que vencedor. Vai ser uma agulha que vai me vencer e eu vou ficar entrevado a vida toda? Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Não serei derrotado por uma doença por causa de uma fina agulha. E quantos que me ouvem hoje têm medo de injeção? Aqui tem alguém, diga ui. Pouquinhos, mas tem. A partir de hoje não vai ter mais. Será praticante da palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem miserável. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando ouve e pratica. Depois ele diz no versículo de número 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que é edificar a vida espiritual sobre a rocha? É ouvir a palavra e praticar. O crente faz diferente. Ele ouve a palavra e pratica obras cerimoniais da lei. Não vê resultado. Chora. Não acontece nada. Faz campanha de libertação, quebra de maldição, busca no monte, não acha nunca, não acha nada, porque o critério não é esse. O critério é que quando vem as dificuldades da vida, ele vai enumerando ali possíveis situações: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, que não cai. Não cai por quê? Porque ouve a palavra e pratica. Sabe quantas pessoas procuram a minha queda e não vão ver nunca? Porque eu ouço e pratico. O mundo inteiro pode se levantar contra mim, mas aqui está registrado no evangelho pregado por Paulo e praticado por mim, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, que eu sou conduzido em triunfo e estou em perfeita vitória, que eu sou o melhor da criação de Deus, e mais, eu sou templo e morada do Deus eterno. Pode vir quente, que em mim está o maior do que vocês. Eu tenho essas convicções. A minha vida está aqui agarrada, eu estou preso a isso aqui. Isso é escudo para a minha vida. Eu não sou um covarde. Eu não sou alguém que estou desistindo, eu estou avançando. Posso não ver com os meus olhos físicos, mas eu sou praticante. Pode bater a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos, pode bater contra ímpeto, contra a minha vida, que eu não caio. A minha confissão está em linha com a palavra. A minha vida está sobre a rocha, que é Cristo. Agora, diz o versículo de número 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quanto tempo... Não. Deixa eu me lembrar do teu passado, deixa eu machucar, deixa eu golpear a tua mente. Quanto tempo perdido. Olha aí. Quanto envelopes. Quanto dinheiro dado sem você querer. Quanto dinheiro que você deu obrigado. Remédio que deixou de comprar porque o dízimo era sagrado. Quantas campanhas feitas, exposição ao ridículo, escrevendo no envelope o teu nome, em que você trabalha, o que você fazia, sem saber, estava abrindo a sua vida para um bando de ladrões que só pensavam no teu bolso, preocupado com o teu dinheiro, não estavam preocupados com as tuas emoções, com a tua vida espiritual. Não te ensinaram o evangelho, não te ensinaram a ser grato, ensinaram você a barganhar com Deus, a botar Deus na parede, a fazer prova com Ele, e você não via nada, porque este não é o critério do Pai com os seus filhos. Ouça o que eu vou lhe falar e nunca mais se esqueça disso. Deus não existe para fazer a tua vontade, você existe para fazer a vontade do Pai em espírito e em verdade. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quantas pessoas estão caídas na religião? Quantas pessoas desabadas nas suas emoções, feridas, machucadas, tosquiadas, desistindo da vida, gritando: Maranata, venha Senhor! Não consegue mais ouvir nada do evangelho, não consegue, porque estão presos nos traumas das suas emoções, dentro de um quarto escuro. Estão como são os crentes Raul Seixas, estão com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. E você que aprendeu a praticar a palavra, hoje tem o brilho do Espírito Santo. O que você quer é viver e dar testemunho dessa graça maravilhosa. Você estava morto e reviveu. Você estava morto na religião, você reviveu. Você estava perdido nos alçapões e Ele te achou pela sua graça infinita, pelo seu amor incondicional. Tu hoje come o verdadeiro alimento, o pão espiritual, porque Cristo te fez entender que é a prática da palavra e não as leis cerimoniais. Como foi difícil esta ficha cair para mim. E eu descobri que tudo que eles queriam é que eu fosse cliente deles, que eu estivesse obrigado a estar domingo após domingo, e um dia que eu faltava, eu estava desviado, porque eu estava impuro, eu estava em pecado, eu estava com o diabo, eu estava com Exu. Hoje, pela prática da palavra, de fato e de verdade, eu sou livre. Deus está mais interessado na minha prosperidade do que eu mesmo. Deus está mais interessado na minha saúde do que eu mesmo. Quem faz a manutenção deste templo é Ele. É Ele que cuida, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá insight, é Ele que tem a direção, é Ele que mostra. Eu sou adulto, me alimento sobre o alimento sólido. Eu tenho discernimento espiritual. Aquilo é perigo, aquilo vai me fazer mal. Não posso me envolver com isso, não posso tocar naquilo. Aquilo não é de Deus, aquilo pode. Amar o meu irmão, amar meu próximo, perdoar. Isso aqui vai me dando discernimento do que é bem ou mal. E eu vou vivendo, reinando em vida e em perfeita vitória pela prática do Evangelho. Paulo disse à igreja de Roma, usando a expressão de Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação?
Quem obedeceu ao Evangelho? A igreja não obedece ao Evangelho. A igreja se diz evangélica, mas a igreja evangélica não tem Evangelho. A igreja evangélica tem obras cerimoniais, obras que negam o sacrifício de Cristo, e as vidas tombam desabadas, sendo grande a sua ruína. E está aí, mulher contra marido, marido contra mulher, aquela mulher daquela igreja, o marido é da outra, e um defende a sua doutrina, outro puxa para lá, isso aí é diabo, isso aqui é demônio, tem que fazer um jejum, o outro tem que fazer uma campanha, esse mês eu não posso comprar o gás, vai cortar a luz porque eu tenho que dar o dízimo, sendo grande a sua ruína, porque são vidas que estão desabadas, caídas, diante de uma religião que só se preocupa com o seu bolso. Diz o versículo de número... Tem um 28, não, é o 27 mesmo, né? É o 27. Vou ler o 27, tu bota o 28. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Eles entenderam que mesmo debaixo da lei, Jesus estava dizendo a eles: vocês têm que ouvir e praticar a palavra. Não adianta, o alimento sólido é para os perfeitos. O alimento sólido não entra numa mente religiosa. Todos vocês que entendem a graça de Deus, não entendem porque eu preguei. Vocês entendem porque antes de ouvir da minha boca o Evangelho, o Espírito de Deus já incomodava vocês. Não há glória em Geraldo. Eu não recebo glória, e nem tiro glória de homens nenhum, e nem tiro de Deus. O que vocês entendem do Evangelho pregado por mim, é porque o Espírito de Deus já tinha colocado uma inquietação dentro de vocês, lá no curral onde você estava. Você já via que alguma coisa, a conta não fechava. Deus estava te mostrando coisas que alguns aqui até lutavam para não aceitar. Tiveram muitas amizades, conheceu muitas famílias, não queria sair dali, e o erro e o engano você pagando preço. Até que o Espírito de Deus tornou a convivência com você mesmo insuportável, a inquietação. Uma abençoada me disse: eu não gostava de você. Eu sei, porque as minhas pregações colocavam as suas práticas religiosas nulas, e você não queria admitir que o que você vivia era um engano, porque o que eu estava te mostrando estava na palavra. E o crente não gosta de palavra. O crente gosta de movimento. O crente gosta de pandeiro. O crente gosta de sapateado. E tinha fogo no cabelo, era fogo puro. Fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo, era fogo puro. O crente gosta disso. E quando você mostra o Evangelho, quando você diz a ele que Cristo rasgou o escrito de dívida, quando você mostra a ele que tudo aquilo que era contrário e constava de mandamentos e ordenanças, ele removeu inteiramente, encravou na cruz e deixou a igreja dele livre, o crente não gosta. O crente gosta de ser manipulado, de chamar o homem de igreja. Olha aqui a minha carteirinha de membro, olha aqui eu sou um diácono, olha aqui eu sou um presbítero. O crente gosta disso, de soberba de nariz em pé. E neste terreno da graça de Deus, isto é soberba. Aqui a honra e a glória pertence a Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O irmão chegou ali para mim e disse: você é Geraldo Moraes?
Disse: sou presbítero Robson de Fortaleza. Eu disse: não me toques. Pô, mas quando o cara falou assim, chega aquele vento assim, aquela unção do CC, meu irmão, chega. Ei, eu disse: meu amado, aqui, sinto muito, os títulos, sit, a glória, sit down, e toda soberba é esterco da religião, está presa na coleira da graça, que é o lugar de vocês, seus cães. Aqui vocês não dominam ninguém. Essas vidas que me ouvem aqui pela internet são livres, pertencem a Cristo, são propriedades exclusivas de Deus, nação santa, o povo adquirido para contar as virtudes daquele que tirou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Aqui não. Pode ser alguma coisa lá. Você pode ser alguma coisa lá. Em Deus me livre, em Deus me acuda. Entre o povo da graça, somos todos iguais. Somos todos nivelados. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está olhando para a condição de ninguém. Ninguém está olhando para o meu relógio Rolex de 3 milhões de dólares. Ninguém está olhando. Eu comprei lá na Uruguaiana. O cara falou que era Rolex. Foi R$30. Agora eu vou dizer o meu preço, meu amado. Abençoados. Ouvir e praticar o Evangelho. Eles não aceitam, mas nós tivemos os olhos iluminados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2. A minha palavra, disse Paulo, a minha palavra, que deve ser praticada, e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Poder de Deus não é tocar pandeiro, poder de Deus não é um monte, poder de Deus não é falar balabachúria. Poder de Deus pregou Paulo em Roma e prego eu a partir do Sarapuí. É o Evangelho, onde a minha confissão anda em linha, para que eu seja um homem próspero, feliz, abençoado, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não é uma fé apoiada em sabedoria humana, como eu já fui, mas é uma fé apoiada no poder de Deus. E poder de Deus é o Evangelho. Quando eu apoio a minha fé no que está escrito aqui, chova ou faça sol, eu estou apoiando a minha fé no poder de Deus. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, Evangelho, que opera em nós pela confissão da palavra. Você recebe assim? Diga amém. Amém. Recebe aí o infinitamente mais de Deus. Eu vou terminar com hoje. Não, meu amado. Eu vou fazer igual os crentes: primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, terceiro domingo. Tem esse negócio, não, porque hoje é o primeiro domingo ou o segundo domingo. Abençoados, olha o que disse Paulo em 2 de Timóteo. Eu termino com essa frase. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 2, eu vou ler até o 5. Olha aí. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina aqui não é uso e costumes. Costume aqui é o Evangelho da graça de Deus, a sã doutrina
que na grande maioria os crentes não praticam, porque se praticasse, não tornaria a graça de Deus em vão. Porque uma pessoa pegar alguém que veio lá de fora, mandar ela mergulhar numa piscina cheia de cloro, e eu vou falar, porque eu sou pobretão mesmo, sou negão, cheia de urina, de xixi, que batiza 5.000 pessoas, não é possível que aquela água está limpa. Não, olha no olho, eu não tenho desse negócio, eu não estou aqui para falar bonitinho e enganar, eu prefiro ser sincero e ser sério, né? Mergulhar alguém aqui dentro dessa piscina cheia de cloro e falar para você, você agora está puro, é tornar o sangue de Cristo nulo. É dizer que o sangue de Cristo não te lavou coisa nenhuma. É dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a sua vida. E que as águas dentro de uma piscina é que te tornou agora, naquele momento, uma nova criatura. Mas se o cristão praticasse a palavra, quando o pastor fosse jogar ele lá dentro, ele ia dizer, calma pastor, eu sou um praticante da palavra, eu já estou em Cristo, eu já sou uma nova criatura, as coisas velhas, pastor, já passaram, e agora, eis que tudo se fez novo. Isto é praticar a palavra. É a água aqui que vai me tornar uma nova criatura? Ou é o que Cristo fez naquele madeiro, que já me tornou uma nova criatura? É isto aqui que faz a diferença. E as pessoas, por falta de conhecer esse tipo de mensagem, estão tornando o sacrifício de Cristo em vão. Mas foi Jesus que mandou. Mas foi Jesus que bebeu vinagre. E ninguém bebe vinagre da peixe. Quem bebe vinagre e peixe aí, diga amém. Ninguém. Mas Jesus bebeu vinagre, gente. Ninguém. Jesus se batizou, porque João Batista tinha que cumprir a lei. João Batista disse, eu que devo ser batizado por você. Jesus disse, não, deixe, para se cumprir toda a justiça. Agora eu tenho um batismo, que estou ansioso para que vocês sejam batizados. Seria o batismo na cruz. Paulo disse que nós, a igreja de Cristo, foi batizada onde? Na sua morte. Vou batizar você nas águas. Eu não sou um praticante da palavra. Paulo disse então a Timóteo, eu quero que você exorta com toda longanimidade e doutrina, com a sabedoria do evangelho, e botar esse povo a praticar a espada afiada de 2 gumes. Disse no versículo de número... Estou coisado. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não, porque o meu professor, ele é escritor de livros. Arrumou um mestre para você? Qual é a tua cobiça? Quero ser teólogo, estou estudando com ele. Parabéns. E você? O meu? O meu tem um dom de cura. Eu tinha um caroço aqui enorme. Esta é a tua cobiça? Estou lá naquela igreja agora. E vocês? Não temos cobiça nenhuma. Somos praticantes operosos do evangelho. Esta foi a chave que abriu as nossas prisões, as nossas algemas. E hoje estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Seja sincero. Este evangelho tem te feito bem? Diga glória a Deus. Você teria coragem de voltar a viver tudo aquilo que você viveu lá atrás? Sabe por quê? Porque você aprendeu a praticar a palavra. Você aceita um pastor ir lá na tua casa com envelope e dizer assim, a irmã quer voltar? Quero. A irmã está devendo 1 ano de dízimo. Porque eles fazem isso, vocês sabem. Tem 5 minutos aí, segura aí, tio, 1 minuto só, 5 minutos. Vocês sabiam que eles... Há quanto tempo que a irmã está desviada? 6 meses. Sabe que a irmã está devendo 6 meses de dízimo aqui, não sabe? Você sabia que eles fazem isso? Aqui tinha uma irmã aqui que aconteceu isso. Ficou 3 meses internada. Quando ela voltou, o pastor falou, tudo bom, abençoado? Tudo bem. A irmã está devendo 3 meses de dívida. Pastor, mas eu estava doente. Problema. Ou a irmã paga ou Deus vai soltar a mão, que Deus vai mandar uns 3 demônios.
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entra lá dentro. Entra. Pega uma Bíblia e entra dentro desses currais. Quando ele começar a pregar, ele prega lá, você verifica aqui. Posso dizer uma coisa? Não passa nada. Se comparar com as cartas de Paulo, não. Um abençoado me disse: o meu pastor pega a palavra, ele pode pregar a palavra, evangelho ele não prega. Ele pode pregar Davi, Sansão, Jefté, Salmos, ele pode pregar Mateus, Marcos, Lucas, João, Malaquias, então é o que mais prega, mas evangelho ele não prega, senão te deixa livre. Se pregar o evangelho, as algemas são abertas, os olhos são iluminados. Evangelho não prega, é o desafio nessa nação. Evangelho não prega, senão o povo não seria escravo. Se pregar evangelho, o povo se vê livre, que evangelho é a chave que abre as algemas do povo. Mas disse Paulo: se recusarão a dar ouvidos à verdade, e vão se entregar às fábulas, às historinhas, o blá blá blá, a conversa para boi dormir. E o crente adora uma conversa para boi dormir. E Deus me arrebatou esta noite e me levou lá no inferno. Miserável, por que não ficou logo lá? Ficava logo por lá, coisa ruim. E Deus, quando me levou lá, viu 2 pastores desviados. Provavelmente quando fala isso é algum pastor que estava lá, tinha os olhos iluminados e saiu. Se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregam às fábulas. Disse Paulo no versículo de número 5: tu, porém, se sóbrio. Saia deste veneno, desta embriaguez. Ouve e não pratica, é negligente. Quando vem a chuva, quando transborda os rios, você está caído, desaba. Tudo é o diabo, tudo é o demônio. E porque isso é uma vida, Jesus está voltando à batalha do Armagedon, uma vida desabada, caída, triste. Um dia está salvo, o outro não está. Um dia é abençoado, o outro não está. Um dia é Deus provando, é porque eu quebrei o voto, é porque eu não fiz a campanha, é um desespero. Eu não posso ver o filme da Netflix. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu não posso ver a galinha azul, nem a galinha pintadinha. Eu não posso ver passarinho quer pular, passarinho quer mexer, passarinho vem vencer. Eu não posso ver Gugu, eu não posso ver glu glu glu, eu não posso nada. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, tu suportas aflições, faz o trabalho de um evangelista, tu cumpre cabalmente o teu ministério. Em graça todos nós temos um ministério, em graça todos nós temos o dom do Espírito Santo. Em graça é nosso dever ouvir e praticar o que está escrito, revelado como doutrina, é para a minha vida e para a tua vida. E eu encerro esta reunião praticando o evangelho. Em todas as coisas, vocês são mais do que vencedores. A família de vocês é bendita. Vocês estão sendo conduzidos em triunfo e vocês vivem em perfeita vitória. Vocês têm a provisão de Cristo, estão regenerados, estão na palma da mão do Pai, da onde ninguém arrebata, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada, absolutamente nada
pode tirar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse, porque ouço, pratico e vejo tudo acontecer. Assim é contigo, diga amém. Vamos ficar de pé.